Olá pessoal, esse é o canal do Bella Ciao, eu sou a Angélica Guiar, hoje é 1º de dezembro, eu falo aqui do norte da Itália. Hoje eu tô falando rapidinho porque eu li um comentário de uma menina que disse: eu não aguentei ver teu vídeo 2 minutos, você fala muito lentamente. Os primeiros vídeos que eu fiz, o canal tem 1 ano, sabe, não fiz com uma ideia de ter um público, né? Fiz mais como se fosse uma cápsula do tempo. Eu já falei isso em outros vídeos, enfim. Mas se você tiver paciência de me ouvir, eu vou aí passar para você algumas informações legais a respeito desse ano que está acabando por aqui, né? Em todo mundo, aliás, nós estamos por aqui, né? Nós estamos aí 1º de dezembro, estamos aí num período bem frio, tal. Nós tivemos um novembro assim bem frio e chuvoso, um pouco atípico para o período, mas enfim. Estamos terminando, hoje está chovendo, 1º de dezembro está chovendo, dizem que as chuvas vão continuar, inundaram lá Veneza, enfim. Então, eu falo, esse canal, se é o primeiro vídeo que você está vendo, eu falo um pouquinho de como é viver na Itália, né? Se você mora fora do Brasil ou no Brasil, tem intenção de morar em algum país da Europa, ou está fazendo o seu processo de cidadania, eu falo um pouquinho, assim, da minha experiência e como eu sou muito curiosa do que eu sei a respeito da Itália, enfim, do que eu leio, eu gosto de ler bastante, e passar para você, principalmente estatística, para você saber aonde é que você vai se meter, né? Que país é esse, a Itália? Vou dizer, quase 20 anos, todo dia eu aprendo uma sobre a Itália. O Brasil, nesse momento, está complicado a situação, né? Não vou nem falar do Bolsonaro, porque ele está bem chato falar do Bolsonaro. Às vezes eu evito no vídeo, porque eu sinto mal-estar. Quando você fala que faz mal para a tua existência, realmente faz mal para a existência. Eu sou sensível, gente, desculpa. Tem gente que tem mais estômago do que eu, mas eu tô, sabe, o Bolsonaro, tudo que está acontecendo no Brasil, essa última dele com o DiCaprio, essa polêmica inútil e besta, ele é um para-raio de confusão, enfim. Então, eu vou evitar nesse vídeo de falar do Bolsonaro. O que é legal é que está acabando o ano, não tem mais a extrema-direita no poder na Itália, graças a Deus eles fizeram um autogol, saíram da jogada. Agora, quem está curtindo o momento, quem está no momento aí no governo é o PD, Partido Democrático de Esquerda, e também um primeiro-ministro que não tem nenhuma sigla, e o 5 Estrelas, que também diz que não é nem de direita nem de esquerda, é um movimento aí que nasceu de um comediante, mais um visionário aí, uma pessoa que resolveu abrir um movimento e deu certo, virou partido. Enfim, o que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou dar uns toques para você. Como eu sempre disse, eu gosto de falar do que eu leio, do que eu pesquiso, são quase 20 anos de Itália. Então, eu vou falar, estou acabando, para dizer a verdade, acabei o livro do Luca Ricolfi. A respeito, ele é um sociólogo, professor universitário da Sociedade Signorile di Massa. Eu já falei desse livro em outros vídeos, mas agora eu passei um pente aqui, na verdade fiz um resumão e vou passar para você, assim, espero em pouco tempo para você entender como é que está a situação da Itália hoje, se a Itália é bacana para você vir morar ou não. Bem, a Itália, pelo que ele passa, ele fez uma avaliação, uma análise bem profunda, baseada em estatística, em pesquisa, a pessoa é bem séria mesmo. Eu leio outros sociólogos e cada um tem uma abordagem diferente, mas a preocupação maior agora na Itália, de todo mundo, do mundo dos intelectuais, dos cientistas sociais, é com o momento italiano de desocupação, né, de trabalho. Como é que está o trabalho? Por que não tem trabalho na Itália?
E o Luca, o que ele diz no livro dele? E é bem interessante observar, que não tem lavoro porque a Itália produziu hoje uma sociedade de jovens que são net, né, o termo. Eu acho que para definir, né? Eu acho, não tenho certeza, que é para definir o jovem que não estuda, não trabalha, não procura emprego, né? E vive de renda dos pais, dos avós, né? Então, esses jovens estão, né, levando a Itália para o precipício, né? Mas isso com a aprovação dos pais, né? Com a aprovação dos pais, né? Então, o pessoal estudou. Então, ele faz uma crítica assim, por exemplo, a qualidade do ensino da Itália é um dos mais baixos da Europa, segundo ele, né? Porque desde 1963, o sistema de ensino italiano foi diminuindo, foi abaixando de nível, né? Para que as pessoas conseguissem estudar. E o que acontece hoje? Tem muita gente que estudou, né? Tem muitos jovens que conseguiram estudar e não querem mais se sujeitarem a trabalhar naquilo, né? Se sujeitar a trabalhar naquilo para que eles não foram formados, né? E até um certo ponto isso tá certo, mas como um país com uma economia estagnada, né, a Itália tem um crescimento de 0, alguma coisa, 0,1, 00 já dá alguns anos, né? Então isso é muito preocupante, né? Então ele não fala só isso, né? O Luca, ele tem uma abordagem bem interessante. É que esses jovens não fazem vida de desempregado, esses jovens fazem férias, né? Férias longas, mais de uma férias no ano. Então, viagem, final de semana, esse pessoal faz esporte, passa muito tempo na internet. Então, a média italiana para telefone celular é uma das mais altas do planeta, acho que ela só perde para os Estados Unidos, me parece. Então, é um e-mail celular por a média, né, na Itália. Olha só. O nível de casa própria é altíssimo, um dos mais altos da Europa, né? E o que define, o que ele fala, como ele fala, a sociedade senhorília de massa, o que é isso? É uma sociedade de filhinhos de papai, né? Então ele tem três abordagens, três princípios, né, para definir, para que uma sociedade seja definida como tal, né? Então eu até anotei para não falar besteira. Então a maioria não trabalha, tem um estilo de vida opulento e estagnação econômica. Esses três conceitos, né, indicadores para dizer que é uma sociedade senhorília de massa, né? E a Itália ocupa tudo isso, né? Além do mais, o grande número de jovens mulheres que optaram por não ter filhos, uma quantidade muito grande de velhos, né? E tem elevada riqueza, né, acumulada, né, nos anos, pelos pais, pelos avós, né, e é isso. Poucos filhos, já falei, desigualdade, e tem mais, é uma sociedade que tem mais gente que não trabalha do que trabalha. Pronto, fechei o quadro. Então, ele fez alguns indicadores, hoje uma família média italiana ganha isso, gente, a gente está falando, eu fiquei boba, não imaginava isso. Nós estamos falando de quase 80% da população italiana. Quem é pobre hoje? Hoje é 5% da população, até 4% se você for ver bem, né? 4%, às vezes não chega nem a 4%, porque tem gente que declara, na Itália a sonegação de impostos é muito alta, e o ganho em Nero, como se diz,
Inero quer dizer, por fora é muito a economia informal é muito forte, né? E a sonegação de impostos também. Então não é clara a coisa. Então pode ser que esses 5% seja ainda reduzido. Reduzido. Então a maioria tem casa própria. As famílias italianas têm em média 1,5 carro. Isso quer dizer que é rica e tem dinheiro na poupança, tem muito dinheiro na poupança ainda, né? Na poupança, investimentos de todas as ordens, né? Então, o que é legal, ele falar qual é o futuro da Itália, então. O futuro da Itália é o declínio. Ele até usa um termo comparando com a Argentina, a argentinização da Itália, né? Porque quando o dinheiro acabar, agora com o prolongamento da vida, né, não se morre mais. Antigamente as pessoas viviam até 60 anos, 65 anos, hoje se vive a 80, 90. Na Itália, os centenários. Antes eu estava vendo na TV que quando alguém fazia 100 anos, vinha o prefeito, banda de música, todo mundo vinha trazer presente. Hoje não vai mais ninguém, porque os centenários são tantos. Depois do Japão, a Itália é um dos países onde tem mais centenários, né? Então, as pessoas vão viver muito. Esses jovens, eles vão envelhecer. Envelhecendo sem produzir nada, a pensão daqui 30 anos não vai ser igual agora, porque o número de trabalhadores vai ser inferior ao número das pessoas aposentadas, dos idosos. Então, isso vai ter um achatamento. E depois, o que lhe chama a atenção é o estilo de vida. Não é que você está desempregado e você vai, né? Você não viaja, você não tem 2 telefones celulares, você não tem carro, você não pratica esporte. Ele passou um pente fino, aí ele passou uma geral a respeito do pessoal que usa a internet. São mais ou menos, eu estava vendo, quase 50 milhões de italianos que usam a internet, principalmente nos sociais, nas mídias sociais, né? E também, mas não paga, eles não pagam contas, os italianos não pagam, não usa para controlar a conta no banco, ele usa a internet para jogar, adora jogar, porque é um povo que joga muito, né? Jogo até como passatempo e jogo também como jogo para ganhar dinheiro, né? Não só lúdico, mas como muitos sofrem de ludopatia, né? Não sei se é esse o termo das pessoas viciadas aí em jogo. Então, gasta-se mais em jogo e droga. Ele fez uma posição, principalmente com relação à droga, entre 4 jovens adolescentes, entre 4 adolescentes italianos, 3 fizeram uso de droga ao longo da vida. Fora os adultos, né? Primeiro na maconha, depois os adultos na cocaína, heroína e essas drogas sintéticas que eles não sabem nem definir mais, porque aparece todo dia uma droga nova. Enfim. Então, se gasta mais em jogo e droga do que na sanidade, na educação, né? Na saúde e educação, né? Então, olha só o quadro, é bem preocupante a coisa, fiquei assustada, eu falei, nossa, não pensei, porque ele falou, tem que enfrentar, ele é um sociólogo que fala, eu não quero desesperar, mas a gente tem que ver qual é a situação da Itália hoje. A Itália é essa, e a gente tem que fazer alguma coisa para, né, sair do buraco. Aí ele fala, como é possível que alguns países, por exemplo, como a Suécia, né, a Dinamarca, a Suíça, tem 70% de ocupação, né, tem 70% da população tem emprego, na Itália 45%, e eles são ricos e continuam trabalhando. Por que a Itália tem esse poder, né, esse estilo de vida de rico e não quer mais saber de trabalhar? Ele também abre o olho para dizer que as sociedades,
as católicas têm um comportamento diferente dos países protestantes, né? Como no norte da Europa, como outros países, como os Estados Unidos, também ele sai, né? Fala dos Estados Unidos, da Austrália, né? Da Nova Zelândia, que são prósperos, né? E que enfrentam, vem como trabalho, né? Uma fonte de riqueza, de não só desfrutar. Então, né, uma coisa preocupante isso, né? Então, se você está pensando em vir para a Itália, você faça conta com isso, né? Você faça conta que a Itália é uma sociedade senhorile de massa, quer dizer que o número de filhinhos de papais é muito alta. Quem é pobre na Itália? Os imigrantes. Os imigrantes, que na maioria trabalham em nero, quer dizer, quando trabalha em lavoura em nero, quer dizer que ganha de maneira informal, quer dizer, o patrão está pensando muito pouco no futuro desse funcionário, desse dependente. Então, ele fala até de esquiavista, né? Como se fosse uma sociedade que lidasse com desfrutamento, né, do imigrante. Isso é claro, isso se vê. Se você está na Itália, você vê que o tratamento, que o emprego, eu já fiz parte do mercado de trabalho italiano, posso dizer que é pauleira, né? Eu que passei a minha vida inteira em São Paulo, trabalhando em São Paulo. Olha, fui estudar o mercado de trabalho, fiquei obcecada por conta de ver as coisas, as barbaridades que eu assisti no mercado de trabalho, né? Falta de respeito com o trabalhador, principalmente estrangeiro. Então, se você está vindo para a Itália, faça a conta com isso, né? Se você é só um curioso, achou meu canal por acaso aí, seja bem-vindo, veja os outros vídeos. Até os próximos vídeos. Espero fazer 2 vídeos até o final do ano. Até a próxima, pessoal. Tchau.